Pronto, meus amores, boa noite para vocês. Estou muito feliz que a gente possa estar aqui hoje para conversar um pouquinho sobre essa prova do PISME e principalmente porque hoje a gente vai inaugurar essa semana de aula para começar a falar sobre o PISME 3. E por que eu estava ansiosa para conversar com vocês, né, inclusive sobre o módulo do PISME 3, né? Porque agora nós temos um edital novo, nós temos um edital que está abrindo um novo triênio e muitas pessoas estão preocupadas, né, para saber o que mudou nesse edital. Continua a mesma coisa, né? Se está mais difícil, se está mais fácil, como funciona essa mudança digital, quais são os conteúdos que caem mais, os conteúdos que caem menos. E eu poderia aqui hoje, meus amores, assim, escolher uma matéria, figura de linguagens, variações linguísticas, né? Para falar com vocês, coesão. Mas eu acho muito importante, principalmente quando a gente fala sobre prova e quando a gente vai falar e mostrar também, né, o quanto o nosso cursinho ele é bom e ele é completo, de já da primeira aula de vocês, ensinar vocês a fazer a prova. Ah, professora, mas você não acha que aí você está entregando ouro? Não, mas é isso mesmo, para vocês verem que se em uma aula a gente consegue aprender a responder toda a prova, inclusive as questões discursivas e gabaritar essas questões, o que a gente não consegue fazer em 3 meses, tá? Então é bastante coisa. Então hoje nós vamos passar por tudo isso. Bem-vindos, né, ao nosso aulão de hoje. Qualquer dúvida é só falar comigo, tá? Por enquanto, eu vou deixar aqui o nosso chat, né, aberto para vocês. As nossas instruções geralmente pedem para ele estar desabilitado, mas eu gosto muito de ver, né, que vocês estão conseguindo entender, se tem dúvidas surgindo, para a gente conseguir responder. Se eu ver que tem um fluxo muito grande de perguntas, né, que está, né, brecando um pouquinho nesse andamento da aula, porque de vez em quando eu presto atenção no chat, depois tem que prestar atenção no conteúdo, para responder vocês, eu vou fechar momentaneamente, mas eu vou abrir, tá? Ninguém vai ficar sem, né, tirar dúvida, sem perguntar, não, beleza? Entendido? Sim? Então, ótimo. Meus amores, a primeira coisa que nós vamos ver, então, é discutir um pouquinho sobre essa estrutura desse curso, como eu falei com vocês, o nosso foco de hoje vai ser, né, não só o nosso edital, né, o que é compreensão e interpretação, mas também as nossas temidas questões discursivas, principalmente porque no PISME 3 nós temos 5, né, 5 de português e alguns módulos como, né, humanas, 5 de literatura, tá? Então, olha só, quando a gente fala que nós somos o maior pré-PISME no Brasil, não é uma hipérbole, não é um exagero, não é que a gente está tentando fazer uma propaganda para vocês, não. É de fato, tá? É literalmente, nós temos tantos aprovados, eu só consegui colocar alguns dos rostinhos aqui, e com toda certeza, né, os próximos rostinhos que vão estar aqui no nosso material serão os rostinhos de vocês, porque 20% dos alunos que estão hoje na Universidade Federal de Juiz de Fora foram alunos nossos, meus amores, né? Nenhum outro curso do Brasil conseguiu isso. 20% da universidade, né, é composta por alunos que foram alunos do nosso curso, né, aqui do Mago do PISME, para vocês verem a nossa excelência, o que a gente consegue fazer, né, e pra, tudo isso, né, para realizar os sonhos de vocês, beleza? E olha só, aqui nós temos uma informação importante, uma coisinha, né, importante para falar com vocês, que é a seguinte: se vocês postarem um story no Instagram de vocês, marcando o @mago no PISME, vocês vão receber uma lista de exercícios, tá? Totalmente voltada para o PISME, extra, para vocês testarem. Professora, pelo amor de Deus, espera aí, fica parada, que eu tenho que tirar esse print, que eu tenho que, né, postar essa story agora. Não, ainda não, meu amor. O que nós temos que fazer? Nós temos que postar esse story durante a gravação da nossa aula. Ou seja, vocês não precisam postar esse story agora. Mas é importante que vocês postem ele hoje, para vocês marcarem ali o arrobinha do Mago do PISME, né, e seguir o arroba do Mago, para vocês conseguirem essa lista, tá? Então, pode, né, ser postado agora, pode ser postado no finalzinho da nossa aula, durante o andamento da nossa aula, mas é importante que vocês postem. Então, quem quiser ir ó, tirar o printzinho, para vocês postarem no story de vocês, é importante que vocês tenham essa lista para exercitar e colocar em prática tudo aquilo que nós vamos ver hoje. Beleza? Até aqui tudo bem? Sim? Tudo certinho? Então tá bom. E, meus amores, tem algumas pessoas que eu não conheço ainda, muitas pessoas, né, que eu ainda não conheço, então gostaria de me apresentar para vocês quem eu sou, né? Sou a professora Letícia, sou professora de português, de redação e de literatura. Em maio desse ano, fez 10 anos que eu leciono, tem 10 anos que eu já estou na sala de aula, sou formada pela Universidade Federal de Viçosa, tenho graduação sanduíche, significa que parte da minha formação também aconteceu na Universidade de Coimbra, em Portugal, né? Eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar lá, para estudar lá, uma das melhores universidades do mundo. Tenho mestrado também pelo UFV, então eu tenho um curso de redação e também uma página, meus amores, para a gente democratizar,
tá? Esse conhecimento. Então, lá a gente está discutindo toda semana possíveis temas que podem cair, a estrutura dessa redação, né? Falando sobre repertórios. Também sou corretora oficial do INEP há mais de 3 anos, então, discutindo de fato o que mudou e o que não mudou também dentro da redação. Então, fiquem aí mais do que à vontade para seguir o perfil do nosso curso, que é lets.redação, tá? Sem um C cedilha. E hoje estou aqui para tentar ajudar vocês e tentar nortear melhor o caminho de vocês para que vocês possam realizar o sonho de vocês de estar também na universidade pública, né? Eu sou de escolas públicas a vida toda e tudo que eu tenho hoje, que eu consegui hoje, foi graças à educação pública de qualidade. Então, eu quero mesmo para vocês, então, que eu puder fazer por vocês, eu vou fazer, dentro e fora do curso, beleza? Ok? Então, segura aí para a gente tirar um printzinho, para vocês conseguirem a lista de exercícios. Tá travando para vocês, meus amores? Tá indo direitinho? Qualquer coisa, vão me falando, tá? Tem uma chuva lá fora, e a gente sabe que em Viçosa, quando chove, de vez em quando acontece. Da internet ir embora, da luz faltar, né? Então, qualquer coisa, só falar com a gente, beleza? Então, a gente segue o nosso fluxo. Meus amores, trouxe para vocês também a informação do nosso curso de redação, que também está com as matrículas abertas. O nosso curso começou já em julho, mas são as aulas introdutórias, bem iniciais. Lembrando que todas as aulas ficam gravadinhas também em plataforma própria. Vocês podem assistir quantas vezes quiser, ou inclusive a aluna nossa, ela pode falar o quanto o curso é completo. Nós temos 2 aulas por semana, monitoria. Vocês têm acesso a mim pelo WhatsApp. Nós temos uma correção especializada por semana também. Todo o material e apostilas gratuitas. Então, qualquer coisa, é só mandar mensagem no meu WhatsApp que eu explico para vocês como funciona, ok? Meus amores, vamos começar então com aquilo que eu sei que vocês estão ansiosos e que eu sei que vocês querem, né, de fato ver. O que a gente vai fazer hoje? Nós vamos começar pelo edital, porque o edital é, assim, o nosso melhor amigo, é o nosso maior guia de todos os tempos. Vamos falar das principais mudanças que nós tivemos em relação agora a esse novo edital, desse triênio que se inicia, a compreensão e a interpretação de textos e, principalmente, as questões discursivas, ok? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, antes de fazer qualquer prova, meus amores, pode ser prova do Enem, pode ser prova do PISME, pode ser prova da UERJ, concurso público, independente da prova. A primeira coisa que nós fazemos sempre é ler o edital. Porque a primeira coisa que nós temos que fazer é ler o edital, para saber exatamente o que é cobrado, como é cobrado, se a prova tem um perfil, que perfil é esse? E quando nós falamos da prova do PISM, amores, a prova do PISM tem um perfil extremamente demarcado. Tem um perfil muito, assim, óbvio na parte de linguagens, né? O que é muito importante, porque significa que você consegue acumular esses pontos, que você consegue garantir esses acertos, tá? Mas, para isso, claro, nós temos que conhecer esse perfil, nós temos que conhecer esse edital. Então, por falar agora nas principais mudanças que nós tivemos em relação aos anos anteriores, agora nós estamos falando de campos de atuação. Professora, como assim? Antes de causar um alarme, meus amores, na cabeça de vocês, né? Que geralmente a gente fala assim, nossa, mudou tudo, meu Deus do céu, agora parece que é um novo PISM. Não, na verdade o PISM sempre cobrou essas coisas, mas agora está colocando isso de uma forma ou mais direcionada ou um pouquinho diferente. Então, como que funcionava antes a prova do PISM? A prova do PISM, ela era dividida também em campos. Mas como eram esses campos de atuação? Basicamente, PISM 1. Nós temos aqui PISM 2, e PISM 3, tá? O PISM 1 ficava ali com a narrativa, na verdade a narrativa, né, a tipologia narrativa estava nos 3 módulos, então nós tínhamos ali a narrativa, né, tanto no PISM 1, quanto no PISM 2, quanto no PISM 3, e a gente tinha lá no PISM 1 a injunção, ou seja, a tipologia injuntiva, no PISM 2 nós tínhamos a tipologia expositiva, e no PISM 3 a gente tinha a argumentação. Então, o que o PISM fez? Né? O que ele trouxe de inovação aqui? Ele falou o seguinte, agora, ao invés de a gente ficar concentrados ali em 2 campos, ou seja, em 2 tipologias textuais, nós vamos trabalhar com todas. Agora vai cair o quê? Né? O que o PISM vai cobrar de vocês? É a tipologia argumentativa? Sim. A narrativa? Sim, mas também a descritiva, né? A expositiva e a injuntiva. Agora entram todas as tipologias textuais. Ah, professora, pelo amor de Deus, já era difícil com 2, agora o PISM vai lá e me coloca todas, a prova vai ficar mais difícil?
Depende. Eu acho, meus amores, que a prova tende a ficar um pouquinho mais fácil também. Porque, por exemplo, textos expositivos, eu acho que são mais fáceis do que textos narrativos, textos argumentativos, textos injuntivos também. Então, vocês podem ir trabalhar com textos que são muito dinâmicos, que são muito importantes e que são fáceis. E lembrando que o PISM não é uma prova de decoreba. Eles colocam já isso bem na abertura do edital de vocês. Eles colocam a seguinte frase: nós não vamos trabalhar com nada que seja de mera memorização, tá? Ou seja, achar que vai cair no PISM, crase, concordância, oração subordinada, oração coordenada, qualquer coisa que vocês possam memorizar, não vai cair. Ele já coloca no edital, não vai cair. Ah, professor, então não cai gramática na prova do PISM? Cai. Mas cai gramática aplicada. Professora, mas o que significa gramática aplicada? É aquela gramática que você vai ter que ler a frase e vai ter que entender. Então, vai ter que entender por que aquele conectivo está ali, qual que é o efeito de sentido daquele conectivo, o que ele expressa, por que aquela vírgula está ali, não para explicar a questão da sintaxe, né, de questões gramaticais, mas o efeito de sentido que aquilo gera, ou seja, tudo vocês vão ter que ler e entender. Ah, professora, então é mais fácil? Sim, de certa forma. Agora, se você ler e não conseguir entender, nós também não fazemos. Por isso que o PISA é uma prova que vai exercitar muito, meus amores, o nosso olhar crítico. Não vai buscar a decoreba, não vai buscar as coisas que vocês conseguem memorizar. Até porque é uma prova que vai discutir muito as questões sociais. E falar sobre isso é cair dentro de um campo da desigualdade social. Por quê? Por exemplo, vamos supor que eu tive acesso a um conhecimento e eu consegui memorizar esses conhecimentos. A Mariana não. Ela nunca estudou isso. Ela nunca nem chegou assim, próximo, perto, para conseguir memorizar. Ela vai conseguir entregar isso no PISM? Não. Então, para diminuir essa desigualdade, o PISM nivela todo mundo, coloca tudo na prova. Está tudo lá. Todo mundo tem que saber, né, ser capaz de ler e entender aquilo que está lendo, tá? E aí, para isso, o PISM coloca esses campos de atuação, ele vai basicamente dividir em dentro desses bloquinhos e vai colocar sugestões de gênero e o que ele vai querer dentro de cada campo. Então, isso é muito importante para a gente, porque, por exemplo, nós temos aqui, né, o nosso primeiro campo, que é o campo de vida pessoal, que tem como sugestão de gênero o seguinte: carta aberta, carta de solicitação e reclamação, panfleto, requisição, entre outros. Então, nós estamos falando de possibilidade de gênero. Ele até coloca essas possibilidades e marcam que entre outros. Né? Se o PIS me falar assim, meu Deus, Deus tocou meu coração, eu quero cobrar um gênero que não está aqui, ele pode fazer isso, tá? Mas ele vai dar a prioridade para cobrar os que estão aqui. Professora, vou ter que decorar o que é uma carta aberta, o que é uma carta de solicitação e etc. O PISM não cobra, meus amores, pura e simplesmente essas características. Né? O que é uma carta aberta? As características. O que é uma carta de reclamação? Essas características. Não são assim que essas questões são cobradas. Geralmente, nós temos que fazer alguma coisa com esse texto. Como assim alguma coisa com esse texto? Nós temos ali, ó, ponto 35. Identificar o percurso argumentativo de um texto. Eita! São textos, então, que já estão dizendo que são de ordem argumentativa. Eu consigo verificar como que essa argumentação é construída? Eu consigo analisar a seleção desses argumentos? Está falando da tese, né? Eu consigo olhar para um texto argumentativo e entender essa tese? O que é tese? A tese é o ponto de vista, ou seja, entender de onde isso veio, entender para que isso serve. Eu consigo identificar? Porque é isso que eles vão cobrar de vocês. Depois, posicionar-se criticamente acerca de um tema de interesse pessoal ou coletivo, construindo uma argumentação lógica e consistente com a utilização de diferentes procedimentos argumentativos. E aqui o PISM já entrega para vocês os tipos de argumento, alguns deles, né? Exemplificação, comparação, retificação, contraposição, explicitação. Meus amores, isso aqui caiu até o ano passado. Então, quer dizer que a argumentação continua sendo aqui a tipologia forte de vocês no PISM 3. Professora, mas o PISM pode fazer isso? Ele pode me cobrar o que eu acho sobre isso? Sim, já caiu. Inclusive, bem recentemente, trouxe uma prova, né? Toda a prova do PISM é uma prova temática, então a prova tinha um tema ali sobre a cultura do cancelamento, e o PISM te perguntou: o que você acha sobre a cultura do cancelamento? Você considera essa cultura maléfica ou benéfica? Explique.
você tinha que criar uma tese, você tinha que explicar, você tinha que se posicionar ali. E na argumentação, eu não posso ficar de jeito algum, de hipótese alguma, em cima do muro. Ah, depende. Se colocar depende em questões de argumentação, é zero na hora. Não tem, eles nem leem o resto. Colocou depende, é zero. Porque na argumentação eu tenho que ter um posicionamento. É claro que na nossa vida, meus amores, nem tudo é tão preto e branco, né? Nem tudo é tão extremista. Mas uma argumentação, eu tenho que assumir um lado. Eu tenho que assumir um lado. Então, isso é importante. Eles vão pedir para vocês tipo de argumento, é uma das questões que mais cai na prova do PISM. Tipo de argumento, vai trazer um texto e perguntar qual é o argumento utilizado pela autora, né? Não. Inclusive, nas referências de resposta, eles colocam isso, né? Aqui o aluno poderia se posicionar de qualquer jeito, tá? Você poderia falar, eu acho sim a cultura do cancelamento benéfica, tem um povo aí que merece sim um apavoro na internet, desde que você explique, desde que você sustente, porque ele quer uma tese, ou seja, ele quer saber. Você sabe o que é uma tese? Que é um posicionamento? Você sabe colocar isso no papel? Ele só quer avaliar isso, né, o conteúdo, o que você acha, o que você não acha, ele não está ali para exercer de algo. Tanto que na referência de resposta, ele coloca isso. Ele coloca que vocês poderiam escolher qualquer coisa. O que seria avaliado ali é basicamente se vocês estão respondendo aquilo que eles pediram. Somente aquilo que eles pediram, tá? Então, é basicamente isso. Então, aqui a gente já vê que a argumentação é muito importante. Professora, a argumentação é parecida com a prova do Enem? Eu acho que essa é uma das perguntas que a gente mais recebe nas aulas de argumentação. E, na verdade, meus amores, não. Por que não? O texto do Enem, ou seja, a redação do Enem, ela foi feita e planejada para o Enem. Ela foi pensada para o Enem. Tanto que se vocês pegarem aquele texto, né, que é um texto dissertativo e argumentativo, e fazer a prova da FUVEST, ou qualquer outra prova, ou um concurso público que vai cair uma argumentação, você escrever exatamente daquela forma, você vai perder pontos. Porque aquela proposta de intervenção, aquelas regras gerais foram pensadas e elaboradas para o Enem. Então, a argumentação não é aquilo ali. Eu vou utilizar para isso, mas não é somente isso. E é uma das críticas que o PISM faz, inclusive para as escolas, porque às vezes a gente aprende a escrever durante 3 anos para a redação do Enem, mas a gente não sabe fazer uma carta. A gente não sabe o que é uma carta de reclamação. A gente não sabe, por exemplo, o que é uma requisição. A gente não sabe o que é um debate. Não saberia produzir um texto fora esse. Porque a gente memoriza e às vezes a gente nem sabe para quê. Ou pensar, por exemplo, que existem vários tipos de argumento, eu vou escolher esses argumentos de acordo com o meu objetivo. Então, o PISM, ele quer basicamente isso, tá? Então, é muito mais fácil do que parece. E nós temos depois o campo de vida pública, que vai ter ali, ó, políticas públicas, programas e propostas de governo. Meus amores, prova do PISM é prova política, tá? É prova política. Ah, professora, a prova do PISM então é polêmica? É. Eles colocam isso no edital de vocês. E se vocês pegarem os temas das provas do PISM, vocês conseguem ver de longe, né, essa formação. Como assim de longe a formação? Alguém sabe qual foi o tema da prova do PISM 3 do ano passado? Qual foi o foco temático da prova do PISM 3 do ano passado? Alguém sabe? Precarização trabalhista. Falou sobre a plataformização das profissões, né? As pessoas que trabalham como entregadores via aplicativo, né? Sobre os Ubers, as pessoas que trabalham de home office e que vendem, né, para essas pessoas que elas são os próprios patrões delas, que elas fazem os horários delas, que elas estão trabalhando em casa, então, de certa forma, elas estão mais confortáveis e são pessoas que estão sendo exploradas porque elas não têm direitos trabalhistas. PISM 2, tictorização das informações, das profissões agora também, já caiu sobre racismo, intolerância religiosa, sobre assédio sexual no trabalho, sobre refugiados, né? Como a intolerância religiosa ou homofobia se explica através da psicologia. Então, meus amores, tudo isso já foi tema de prova do PISM. Então, a prova do PISM é bem assim, bem pá, tá? Esse ano você acha que vai cair mais textos argumentativos? O PISM, de certa maneira, sempre trabalhou mais com a argumentação para vocês, mas eu vou mostrar a prova daqui a pouquinho e vocês vão ver que não é assim uma coisa de outro mundo, não, tá? E os temas da prova do PISM são sempre temas muito atuais. Então, assim, é aquilo que eu também falo muito com vocês.
vocês não precisam ficar preocupados com o tema da prova do PISM, né? Se vai cair sobre meio ambiente, se vai cair, por exemplo, sobre educação. Professora, nossa, mas ano passado, né, você falou de racismo ambiental, caiu uma questão de racismo ambiental. Caiu lá na discursiva de geografia? Caiu, mas caiu ali, né, sobre racismo ambiental. O Morango do Amor agora, que tem muita coisa para a gente discutir também, né, relacionado a isso, mas assim, mas é por que, Bia, que você não precisa saber? Porque o PISM, ele faz o seguinte, é uma prova que ele quer te dar as coisas. Sabe aquela coisa que a pessoa, ela fica animada em te apresentar uma coisa? Por exemplo, você não conhece um dorama, e eu fico muito animada de te apresentar um dorama que eu vi, que eu adoro. O PISM é isso. O PISM, ele vira e fala assim com vocês, amores, tem um tema atual que está aí, ó, né, na boca do povo, que é coisa muito importante. Por exemplo, agora criminalizaram bullying. Bullying agora, Senado criminalizou esse ano, gente. Bullying é crime. E cyberbullying tem uma pena maior do que o bullying agora. Porque a gente entende que na internet a vítima é mais exposta, o conteúdo que está ali, né, circula cada vez mais rápido, é muito difícil de remover, acaba incentivando essa prática em relação às outras pessoas. Nossa, a violência escolar também foi criminalizada, né, crimes que agora ocorrem dentro das escolas também teve ali, né, uma pena mais agravada, e agora o bullying foi criminalizado. É um tema muito importante, muito bom. Quem sabe não vem aí pra gente, né? A mesma coisa em relação ao abuso sexual infantil, a automutilação das crianças, né? O Brasil agora é o segundo país do mundo com maior prevalência de abuso sexual infantil. Então tem muita coisa para a gente discutir sobre isso. Mas aí o PIS me vira e fala assim: amor, eu quero que você chegue na minha prova sabendo isso, sabendo essas coisas. Por que não? Porque eu vou te dar essas informações. Eu vou colocar textos e mais textos para você ler essas informações. Eu quero te apresentar o PISM, meus amores. É como se fosse uma prova que gosta de furar a bolha. Ele gosta de dar informações para vocês. Ele gosta de levantar a discussão. Então, eles não vão cobrar de vocês que vocês vão para essa prova prontos, porque ele quer construir isso com vocês. Professora, mas como é que ele vai fazer isso se eu não conheço o negócio? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Tá? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a compreensão de texto e a interpretação textual, e tudo vai abrir na cabeça de vocês. Vai ser muito mais fácil do que parece. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre políticas públicas, programas e propostas de governo, a gente vira e fala assim: Jesus, professora, política, o PISM vai enfiar política na prova? Já colocou várias vezes. Então, assim, pode colocar, vai colocar informações. Para colocar informações. Aí a gente tem, né, para discutir essas informações. Por exemplo, por falar em política, antes da nossa aula, né, verifiquei, inclusive, depois eu fazer a postagem, vocês viram que o Brasil saiu oficialmente do mapa da fome, não é? É a segunda vez na história do país que nós saímos do mapa da fome, que significa que as pessoas pararam de morrer no Brasil e a causa é fome, tá? O Brasil saiu do mapa da fome somente 2 vezes, agora e em 2014. Saímos em 2014 e voltamos em 2017, e então ficamos ali, e agora saímos novamente. Isso é uma coisa muito importante para a gente, meus amores, muito importante. Saber que pessoas não morrem de fome no nosso país. Isso é muito importante, muito importante. Então, é isso, é discutir essas políticas, é colocar textos, então, o que vai discutir, o que vão discutir, a fome, né, promessas, programas, e ver como que isso está chegando ou não para a população. Ou seja, o PISM já está falando, quero criticidade, e ele vai colocar isso para a gente, ó, analisar de forma crítica e reflexiva perfis e discursos políticos de candidatos. Então, ele vai colocar isso na prova? Se cair algo nesse sentido, ele está dizendo que sim. E sempre identificar e avaliar e empregar estratégias modalizadoras e argumentativas adequadas aos objetivos. Como assim aos objetivos comunicativos? Se eu tenho um objetivo, eu vou trabalhar para que esse objetivo seja cumprido. Então, eu vou escolher palavras importantes, eu vou escolher ali exemplos importantes, né? Quem é meu aluno esse ano, viu que eu coloquei uma notícia, bem na primeira aula do extensivo, né? Sobre uma aluna da USP, que ela foi, né, condenada, e na verdade ela não chegou a ser presa nem nada, mas ela foi condenada por desviar quase R$ 1 milhão do fundo de formatura da universidade para o bolso dela. Né? E aí, como que os jornais noticiaram isso, né? Que ela desviou
desviou esse dinheiro, aluna prodígio sem amigos, né? Conheça a menina X que desviou quase R$ 1 milhão do fundo de formatura. E eu mostrei outras notícias também daquele mesmo período, daquele mês, de pessoas que foram colocadas como mulher rouba R$ 15 em comida, em alimentos para alimentar os filhos. E coloca ali como a pessoa é ladra, furtou, roubou, marcou, colocou a foto da pessoa e essas pessoas foram presas. Mas ela foi presa por desviar, que não existe desvio, ela roubou, não era dela. Quase R$ 1 milhão e que ela não devolveu porque ela não tinha condição. Ela não roubou para comer, estava fazendo viagem pela Europa, comprando bolsa de luxo. Não. Eu não consigo, eu nem preciso explicar para vocês ou contextualizar para vocês, né, como que eram as pessoas, os indivíduos que são demarcados essas notícias. Então, é isso que o PISM faz, é gerar essa criticidade, ok? Tem alguma possibilidade de cair algo extremamente específico nas discursivas, tipo dados ou fatos? Não. Não, não tem. E eu vou explicar depois para vocês o motivo, tá? Fazer para não confundir objetivo comunicativo. Sempre nessas questões tem duas que aparecem que estão certas. A gente sempre vai fazer, amor, por eliminação. Sempre, 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 sempre nós vamos fazer para o resta um. Por quê? Porque o PISM tem uma coisa que é importante em relação ao Enem, por exemplo, é que ele não coloca pegadinhas. Ele não coloca pegadinhas. Então, assim, ficou entre duas, melhor. Nossa atenção vai ficar ali entre duas, né? Então, é mais fácil de eu pegar palavrinha por palavrinha e perguntar para o texto, para conseguir eliminar. Sempre, sempre, sempre voltar para o texto. Beleza? Sim? Aí nós temos jornalístico e midiático, né, para trabalhar com documentários, textos de apresentação de reproduções culturais, né, como resenhas, etc. Artigos de opinião, que o PISM ama, talvez hoje seja, né, um dos gêneros que mais cai na prova do PISM 3, sempre, desde sempre. Memes, GIFs, remixes, entre outros. Inclusive, meus amores, é bastante legal, assim, bem legal, que o PISM cobre memes na prova. Eu estou ansiosa para esse momento no PISM 3, porque já caiu meme no PISM 1, já caiu meme no PISM 2, ainda não caiu meme na prova de vocês. E é bem legal pensar os memes, porque os memes eles também são críticos, eles também são reflexivos, então tem muita coisa bacana para tirar a parte disso, né? Então, quem sabe não vem aí na prova, ok? Certinho até aqui, gente? Tudo certo? Show? E depois, ó, e sempre falando, ó, de forma crítica, ou seja, a argumentação e a criticidade vai vir com peso na prova de vocês esse ano. E depois, estudo e pesquisa, que é ensaio, artigo de divulgação científica, documentário, entrevista, roteiros para comunicações científicas, entre outros. E além de serem textos que são textos mais expositivos, o PISM coloca ali para gente, ó, compreender em textos da produção e circulação de conhecimentos as diferentes concepções da ciência e seus métodos, bem como a relação entre os sujeitos e as práticas, e reconhecer e produzir posicionamento crítico frente a esses discursos vinculados em textos às diferentes áreas do conhecimento científico. Então, é basicamente, vou mandar para vocês, tá bom? Então, é basicamente o seguinte, vai cair um texto de divulgação científica. Por exemplo, nós estamos falando agora, é um texto sobre a fome, né? Estou divulgando ali uma informação sobre a fome. Não é simplesmente para falar assim, ok, informações, vou tirar alguma coisa desse texto. Também pode pedir algo reflexivo. Ah, professora, eu tenho que, então, interpretar esse texto? Não, vou mostrar para vocês como funciona, beleza? E nós temos aqui o artístico literário, que muita gente tem medo, mas é muito diferente do Enem, tá? Muito diferente mesmo. Nós estamos falando ali de crônica, crônica filosófica, crônica histórica, conto psicológico, né? Poema épico, e vai ficar gravadinha e postadinha para vocês, tá? Charge, tirinha, histórias em quadrinhos, justamente essa análise crítica. E pensar também nos argumentos estéticos. Aí, quando a gente fala dos argumentos estéticos, de repente tem alguém, né? Depois eu vou indicar para vocês também, que pode virar o olhinho e falar assim, Deus, o que são, que raios argumentos estéticos? Meus amores, argumentos estéticos é para você olhar para o próprio texto. A gente vai trabalhar com tudo isso daqui a pouquinho, né? Ou seja, estou mostrando para vocês de uma forma geral, mas eu vou mostrar na prática para vocês como tudo isso vai se organizar, para vocês verem que não é difícil, que não é um bicho de 7 cabeças, beleza?
Show? Então, tá bom. Para vocês não terem medo dessa prova, antes de começar os conteúdos mais, né, teóricos agora, eu vou mostrar para vocês a prova do ano passado. A prova que eu sei... gente, esse template da prova, detestei, assim, né, com todo respeito, as pessoas que gostaram das duas colunas. Eu achei que ficou muito pequenininho e me incomoda um pouquinho na leitura. Eu preferia quando a prova ela era num bloco só, né, numa coluna só. Mas aqui nós temos, né, a nossa prova e, gente, uma coisa que é inegociável mesmo, tá? Nós sempre vamos começar pelo enunciado. Professora, mas aí eu não posso começar pelo texto? Não recomendo. Nunca, nunca. Em nenhuma prova, tá? Por que não, meus amores? Principalmente na prova do PISM, o texto sempre vai ser grande. Não esperem uma prova pequena, não. A prova ela vai ser exaustiva, tá? Então, você vai pegar uma prova que os textos são grandes, aí você vai ler o texto inteirinho, ó. Texto 1, você vai ler esse textão aqui, ó. Leu esse texto. Aí vai chegar aqui na primeira questão, quando você for ler esse enunciado para entender o que a prova quer de vocês, você vai ter esquecido todo o texto. Por quê? Porque você acabou de ler e ele está ali na sua cabecinha. Só que aí você vai ler uma coisa mais importante do enunciado, você vai esquecer. Então, quando você esquecer, você vai ter que fazer o quê? Ai, meu Deus. Você vai ter que voltar para ler todo o texto de novo. Você vai ficar muito mais ansioso, vai achar que o texto é difícil e não é. Você vai achar que, nossa, está embolado ali o negócio, você não está conseguindo fazer a questão. Não é assim. A primeira coisa que nós fazemos é começar pelo enunciado. Isso é inegociável. Porque você já vai ler o texto sabendo exatamente o que fazer com ele. O que fazer com ele? Professora, e nas questões aqui de português? Nós começamos pelas objetivas ou nós começamos pelas discursivas? Nós sempre vamos seguir a sequência da prova. Começar pelas objetivas. Professora, mas eu tenho mais dificuldade com as discursivas. Eu posso inverter? Não recomendo. Por que eu não recomendo? A prova é temática, amores. É temática. Então, geralmente, lá nas discursivas, vão ter algo relacionado com tudo que vocês analisaram, leram, responderam lá nas questões objetivas. Então, vai ser muito mais fácil quando você chegar lá, com todos esses conhecimentos na cabeça, com todas essas discussões, já vai ter entendido os caminhos que o PISM fez, o que o PISM quis aquela prova. Vai ser muito mais fácil do que você fizer o caminho inverso, tá? Então, assim, sempre vamos na ordem, tá? E aí, lendo aqui a questão 1, tá assim, o texto lido apresenta uma série de críticas ao trabalho de entregas por aplicativo. Então, o próprio enunciado já te entrega uma informação muito importante, que é um texto crítico, né? Para tanto, por meio da narrativa, o autor elaborou o seguinte percurso argumentativo. Aí você já começa a falar assim, meu Deus, argumentação. Primeira questão da prova já fala sobre argumentação. Está falando sobre percurso argumentativo, uma construção de argumentação. Piorou, professor. Porque assim, né, é difícil saber de um argumento, eu vou ter que saber do percurso do argumento. Amores, o texto está na prova. Você vai ler as alternativas, a descrição da empresa de aplicativos, bem como os argumentos para angariar novos funcionários. Você vai voltar para o texto. O texto seguiu essa sequência? Não? Corta e vamos embora, né? Então, as questões, as respostas, elas estarão na prova. Por isso que nós vamos fazer por restar 1. Professora, mas bati o olho na alternativa, sei que é ela, já vou marcar porque vai me economizar tempo. Não faça isso, porque não vai nem você ler as outras, vai gastar 1 minutinho a mais da sua vida. Mas por que não faça isso? Meus amores, já aconteceu com vocês assim? Vocês marcarem uma alternativa com máxima certeza, aí depois, quando você pega o gabarito, você fala assim, gente, mas por que não é letra B? Aí você lê a questão de novo, e você viu que você esqueceu um detalhezinho ou outro, que você perdeu ali um negócio, e você olha e fala, Deus, não mereço passar por isso. É por isso, quando você faz por resta 1, quando você faz por eliminação, por exemplo, até chegar na resposta correta, dificilmente isso vai acontecer. Porque você vai ficar entre duas e fala, eita, peraí. Então, dificilmente isso vai acontecer. Então, é muito mais seguro, tá? Muito mais seguro. Depois a gente tem ali a segunda questão. De acordo com o linguista José Luiz Fiorin, quando se atenua aquilo que de fato teria uma intensidade maior, ocorre um eufemismo. Então, a própria prova te deu a definição de eufemismo. E foi muito boazinha, inclusive, porque nos anos anteriores não dava, não. Chegava na questão e falava assim, tal texto tem um eufemismo. Marque aí a alternativa que tem esse eufemismo.
Você ia ter que saber sobre as figuras de linguagem, né? Sobre sempre, amor, sempre começar pelo enunciado. Sempre começar pelo enunciado. E aí tá perguntando qual desses trechos tem ali um eufemismo que vai estar ali trazendo o quê, né? Tentando atenuar o pior do capitalismo, a exploração cara boa. Ou seja, está me perguntando uma coisa muito específica. Está ali no texto. É uma informação que eu tenho que trazer de fora? E, amores, se a prova do ano passado estava assim, já se preparem, porque a prova desse ano, eu acho, conhecendo o PISM, que ela vai estar um pouquinho maior, tá? Ela vai estar um pouquinho maior, mais para intimidar vocês, porque ela vai estar mais fácil. Professora, como assim? É para dar aquele sustinho, para falar assim, né? Para dizer um sustinho, mas ela vai estar mais fácil, porque geralmente as provas que iniciam um triênio, elas são mais fáceis. Por não ter tantas referências anteriores, elas são mais fáceis, depois que eles vão aumentando esse nível, tá? Então, a prova desse ano ela vai ser mais tranquila. E acredito que eles vão ficar ainda nesses conteúdos mais básicos, né? Justamente porque mudou-se, né, esse edital, mas que, na verdade, essa argumentação está ali, ó, né, em todos os módulos de vocês, então a argumentação vai ser também uma realidade, como foi na prova do ano passado. Garanto a vocês, vai ser dessa mesma forma. Dessa mesma forma. Aí nós temos a questão 3. Com a afirmação, o século XXI nas mãos das empresas trabalhadores ancorados no século XIX. Nesse parágrafo, e aí o PISM até te deu, meus amores, onde que está isso? Porque na dúvida, né, leu ali o trechinho, não entendeu nada, fala, Jesus, não entendi nada. Volta no texto, está lá com a marcação do parágrafo, para você ler no contexto, para você entender o que está sendo discutido ali, né? Porque trouxe uma frase e colocou assim, nesse parágrafo, o autor pensa o quê? Ele quer fazer o quê com essa frase aí? Ou seja, o que, que significa essa frase? Você tem que ter um conhecimento externo para responder essa questão? Como? Você vai ter que entender a frase. Então, você vai ter que entender a frase. E, professora, eu não sei se eu entendi, não. Leia as alternativas e volte para a questão, né, para o enunciado, para saber se tem alguma relação, volte no texto, porque é simplesmente de entendimento. É entendimento mesmo, tá? E nós temos ali a questão 4, que tem um textão também, e tá assim. O texto lido é um artigo de opinião, que eu falei com vocês que é um dos gêneros que mais caem todos os anos na prova do PISM. Eles adoram um artigo de opinião. Gênero que tem como característica a defesa de um ponto de vista. Ainda te entrega o que é um artigo de opinião. Então, vocês percebem que a prova não está ali para te perguntar sobre o que são esses gêneros, ou as características desses gêneros, que não quer que vocês decorem essas coisas. Entendam os textos. É basicamente isso. Qual das alternativas a seguir apresenta a tese central do texto? Ou seja, a argumentação, a primeira coisa que nós falamos de uma argumentação é da tese. Porque para ter uma argumentação, eu tenho que ter a tese. O que é a tese? Um ponto de vista. Eu tenho que ter um ponto de vista, porque a partir desse meu ponto de vista eu vou discutir aquela questão. Eu vou trazer a construção daquele texto. Então, eu vou ter que ler o texto e falar: o autor tem que ponto de vista? Ele está discutindo o quê? E marcar. E é muito central, meus amores. É impossível vocês lerem e falar assim, não sei a tese do autor do texto. É difícil. É bem difícil, é bem central. E a gente vai ter ali justamente esses pedacinhos. E nós vamos ter ali o texto 3, que é um poema que eu amo, que se chama Operário em Construção, que é um poema muito forte. E nós vamos ter ali, ó, aquela questão que é praxe, meus amores. Praticamente todos os anos vai cair uma questão dessa, em português e na literatura, tá? Nas duas provas. Embora os textos 1, 2 e 3 sejam de gêneros diferentes, ou seja, um é artigo de opinião, outro ali é um poema, o outro ali, né, é uma narrativa, embora sejam de gêneros diferentes, eles vão se relacionar com a temática, eles falam sobre a mesma coisa, eles vão discutir a mesma coisa, né? Por isso, ao comparar esses textos, eu posso afirmar que, aí você fala, meu Deus, que difícil. Gente, lendo o texto, ó. Os textos 1 e 2 se aproximam por ambos relatarem o dia a dia de um trabalhador. No entanto, o 1 é uma autobiografia. O próprio texto 1 já fala, leia essa narrativa tal. Então, é uma autobiografia? É tal coisa? Você vai lá para ver. Então, é muito mais fácil do que parece. Professora, essas foram as questões objetivas da prova? Hum. Todas as respostas estavam na própria prova.
Professora, mas sempre é assim? Sim. Sim, é claro que, às vezes, com a prova de vocês, a argumentação impera, vai ter questões que vão perguntar para vocês, né, de fato. Que tipo de argumento tem ali, qual tipo de relação argumentativa que vocês vão ter que saber, né, que não vai estar na prova, tá? Mas, grande parte das vezes, a base vai ser essa, que a gente chama de base de compreensão textual, que eu vou explicar para vocês agora, né, do que se trata, tá? Então, meus amores, a gente volta para cá, porque a gente vai entrar dentro da compreensão textual. Prof, quanto tempo você acha bom, em média, para fazer cada questão objetiva e discursiva? Meu bem, em relação ao PISM, a gente não tem, assim, esse tempo tão demarcado. Em geral, você não vai gastar tanto tempo, não. Porque, principalmente na prova de português, as questões estão ali. Então, se você ficar assim, não sei a resposta, você vai conseguir achar de alguma forma. Você vai conseguir se nortear minimamente na prova. Geralmente, vocês perdem mais tempo, vocês gastam mais tempo com as de naturezas, né? Química, biologia e as exatas. Então, geralmente, vocês gastam mais tempo lá, né? Você acha que vai cair gramática? Gramática na prova do PISM é só gramática aplicada, tá? Só gramática aplicada. Você acha que o foco desse ano vai ser sobre essa chance do Trump? Meus amores, a prova do PISM sempre foram sobre questões mais relativas ao Brasil, tá? Por exemplo, já caiu sobre a questão dos refugiados de uma forma mais geral, mas, assim, para falar sobre relações humanas, então, o PISM tem muitas questões importantes que está acontecendo agora no nosso Brasil para falar a respeito dessa questão da taxação. Né? Então, por exemplo, o Brasil agora, a gente tem liderado alguns rankings que não são rankings muito bons, né? De violência nas escolas, roupa bullying, como nós falamos, o Brasil é o quarto país do mundo de casamento, né, infantil, então, assim, é difícil. Em relação a Maria Carolina de Jesus, né, não está no edital de vocês, então, assim, de literatura, né, em português, qualquer texto pode cair, tá? Pode exemplificar essa gramática exemplificada, que é aplicada? Sim, por exemplo, o PISM, geralmente ele vai colocar uma questão, isso cai muito na prova de vocês do PISM 3, tá? Por exemplo, vai ter um texto, e dentro desse texto vai ter uma frasezinha que fala assim: embora as pessoas conheçam os seus direitos, muitas não vão atrás disso. Aí o PISM vai grifar essa palavrinha e falar assim: explique o efeito de sentido do conectivo embora. Não é para você falar que conectivo que é esse, da onde que ele veio. É para você explicar o efeito de sentido. Esse termo, efeito de sentido, é muito cobrado na prova do PISM, no módulo 1, no módulo 2, no módulo 3. Ou seja, ele significa o quê? Que tipo de sentido ele traz para o texto? E aí, às vezes, ele ainda pede assim, substitua por outro de mesmo valor. É simplesmente você substituir. E isso cai na questão, dessa mesma forma, na questão aberta e na questão fechada. Na questão fechada é mais fácil, que só você marcar, né? Aí na questão aberta tem que entender e responder. Mas geralmente não passa disso. Não passa disso. Ok? Isso que é gramática aplicada. Do embora é tipo de uma diversidade, é como se fosse uma concessão. Mas eu não precisaria falar assim, é concessivo. Você falar que trouxe uma informação, mas trouxe uma informação, né? Que apesar disso acontece outra coisa. É isso, né? A pessoa toma um caminho contrário. É explicar o sentido. É para falar explicando, então. Isso mesmo. É isso mesmo. Ok? Então, amores, chegamos aqui no nosso pulão do gato. Olha só. Vamos falar agora da interpretação e da compreensão de texto. Essa aqui é a minha primeira aula do curso sempre, porque sempre quando nós falamos de compreensão e interpretação de texto, muitas pessoas não sabem de onde ou o que é ou do que se trata. Muita gente, inclusive, acha que são sinônimos, né? A gente está falando da mesma coisa. Meus amores, todas as provas que existem, eu estou falando de todas, tá? Qualquer vestibular do planeta, qualquer prova de concurso público, né? Qualquer coisa, vocês estão pensando. As questões só podem ser de compreensão ou de interpretação de texto, tá? O entretanto ali não caberia, porque o entretanto é como se fosse uma adversativa, e a gente está falando de uma concessiva, né? Encaixaria melhor um apesar de, né? Para cair ali, para conectar ali direitinho. Sim, por mais que, tá? Então, todas as provas que a gente tem, as questões, elas só podem ser divididas em dois grandes grupos, tá? Ou elas vão ser de compreensão textual,
ou de interpretação de texto. Então, o PISM, as questões do PISM só poderão ser de compreensão ou de interpretação. E a primeira coisa que vocês têm que fazer em qualquer prova é identificar isso. Professora, como assim? Se a questão ela for de interpretação de texto, a resposta vai estar dentro, né, da cabeça de vocês, tá? Dentro da cabeça de vocês. Em uma prova antiga que eu trouxe atividade verbal, o que você acha? Amor, essa questão eu sei de qual que você está falando, né, que caiu transitividade verbal, mas ainda assim é dentro de uma gramática aplicada. Por exemplo, não estava perguntando sobre... Você não tinha que ter um conhecimento sobre verbo. Tanto que na frente da questão, falava, por exemplo, uma vez que né, a pessoa fala de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você pode pegar pela análise do texto, entende? Você vai justamente com o sentido do texto que está ali para você. Então, o texto sempre vai estar ali como base. Sempre vai ter pistas textuais ali, tá? Então, olha só, a interpretação, a resposta vai estar na cabeça de vocês, tem que estar na cabeça de vocês, porque faz parte de um conhecimento de mundo. Como assim faz parte de conhecimento de mundo? Se eu perguntar assim para vocês, nossa, eu estou morrendo de fome, e eu perguntar para vocês, qual é a figura de linguagem que está associada a essa minha fala, você vai ter que saber, não é? Porque não tem nenhum texto ali, ó, nada, que vai te dar isso. Não é isso? Ou seja, você vai ter que ter esse conhecimento de mundo. Se você não tem esse conhecimento de mundo, você não estudou, por exemplo, as figuras de linguagens, você não consegue fazer a questão. Você não consegue fazer a questão. A interpretação, ela pode ser subjetiva? Não. E aí, por que o PISM vai trabalhar com isso e o Enem também, né? A grande base do Enem e a grande base do PISM. Meus amores, para vocês terem uma noção, no mínimo, 90% da prova do Enem vai ser de compreensão de texto. Para vocês terem uma noção, no ano passado, só teve uma única questão de 45, que foi de interpretação de texto. E, geralmente, as pessoas acham que a prova do Enem é de interpretação. Por isso que erra. Por isso que linguagens têm a pior média em relação a qualquer outro campo. Né? É justamente por conta disso. A prova, ela é de compreensão textual. Né? O próprio edital coloca, né? Que para quem já leu o edital do Enem, tem gente que nem sabe que existe, mas temos o edital, diz que no mínimo 90% dessa prova vai ser de compreensão. Por quê, meus amores? Justamente para não acentuar essa desigualdade existente entre as escolas. Então, todo mundo vai partir da mesma base, que é o texto. Da mesma base, que é o texto. E seria uma hipérbole, tá? Então, como assim? Então, PISM, ele é quase 100% de compreensão. Vai ter uma questão ou outra ali, tá? Que vai exigir, por exemplo, conhecimento, no caso de vocês, no PISM 3, né? De argumentação, de argumento, elabore uma tese. Tem que saber o que é uma tese. Elabore uma tese e um argumento. Tem que saber o que é outro, né? Qual que é o tipo de argumento que a autora utilizou? Tem que saber os tipos de argumento. A autora utilizou argumento de autoridade. Por quê? Eu tenho que conhecer e explicar por quê. É uma questão outra, mas PISM 1 e PISM 2 é basicamente compreensão, tá? Então, grande parte da prova, ela vai ser de compreensão, tá? Ela vai ser, no mínimo, 90%. Mínimo, 90%. Tanto do PISM quanto do Enem. Tanto que a prova do PISM do ano passado, de vocês, ela foi 100% de compreensão. Até as questões discursivas. Eu falei, não é possível. Vai ter uma questãozinha ali, sobre um tipo de argumento, né? Fechamento de triênio. Uma conjunçãozinha, nada. Foi tudo de compreensão textual, de olhar para o texto, né? Então, é isso. Tá? É isso. Quando tem uma questão ou outra. Por exemplo, de 5 questões discursivas, tem uma, que é assim. A base vai ser essa, tá? Então, sim, as aulas ficam gravadinhas direitinho, ok? Então, interpretação, eu tenho que ter esse conhecimento de mundo. Agora, a compreensão textual, a resposta está no texto, na prova. Professora, beleza, você me falou que eu tenho que saber, ó, o que é um, o que é outro. Como é que eu vou saber o que é um, o que é outro? Pela frase. Nós falamos que o enunciado é o melhor amigo de vocês? É o guia de vocês? Começa pelo enunciado. Se o enunciado está assim, no texto, você vai olhar para o texto, amor. O autor fala isso no 3º parágrafo. Você vai olhar lá. A frase X tem qual sentido? Você vai olhar para a frase.
Ou seja, é de compreensão textual. E a grande questão no PISM e também no Enem é que geralmente vocês veem charge, vocês veem poema, vocês vão ver alguns textos mais literários e já chegam lá assim, dá licença que eu vou interpretar. E é uma questão de compreensão. Aí erra. Aí a gente erra. Então, o enunciado é sempre o nosso melhor amigo, tá? Então, olha só, vou mostrar para vocês já nas questões discursivas. Essa aqui foi uma das questões discursivas do ano passado, a prova mais recente que nós temos, tá? Então, a gente tem aqui, bonitinho, vamos sempre começar, sempre, pelo enunciado. Indique a crítica presente na charge acima, tá? Então, eu vou sempre dividir também esses comandos. Então, tá pedindo o seguinte, indique a crítica presente na charge. Então, indicar, meus amores. O que significa indicar? É para eu fazer o quê? É para eu explicar essa crítica? Não. É para eu citar, beleza? Eu vou citar. Presente na charge acima, explicando, aí sim eu vou explicar, né? Explicando como os elementos visuais, ou seja, eu vou falar de todos os elementos, verbais e não verbais. Eu quero os elementos visuais. Como que os elementos visuais contribuem para a construção do efeito de sentido. O efeito de sentido. Então, eu tenho ali um efeito de sentido, que é um sentido, né? E eu vou ter os elementos não verbais que vão levar para isso, e isso é a crítica. Então, eu vou olhar para cá e vou responder. Eu vou começar a interpretar aqui, amores. É uma questão de compreensão textual ou interpretação de texto? Compreensão. É só para você olhar para a charge, entender o que ela está falando ali na superfície e apresentar isso. Se você interpretar, você vai errar, tá? Então, a gente sempre vai dividir ali, ó. Identificou a crítica? O que significa uma crítica? Beleza. E lembrando que a prova inteira discutiu um assunto. Então, quando você chegar aqui nas questões discursivas, você já vai chegar mais atento, você já vai chegar ali ó, com conhecimento mais fresquinho na sua cabeça. Em relação aos elementos visuais, o que chama a nossa atenção? Quando a gente olha para cá, eu posso dividir isso em dois planos, por exemplo. O que me chama a atenção nisso aqui? E não é uma análise do texto. Lembrando que eu quero fazer o quê? Simplesmente expor. Então, eu vou dizer, por exemplo, a crítica é X. Por exemplo, meus amores, qual que é a crítica que está presente aqui? Olhando para os elementos visuais, nós temos alguém que está ali, ó, pedalando, descalço, suado, né? Está carregando alguém numa carruagem, que aparentemente é o patrão, né? Que é chamado de empreendedor. Qual que é a crítica, então, daqui? Isso. O trabalhador está se esforçando. E como que eu poderia colocar isso, então, numa expressão? Exploração. Professora, eu acho que eu não conseguiria chegar na prova e falar assim, meu Deus, gente, exploração trabalhista. Claro que vai. Sabe por que você vai? Porque o texto 1 falava sobre exploração trabalhista, o texto 2 falava sobre exploração trabalhista, o 3 falava sobre exploração trabalhista, né? Ou seja, é exploração do trabalhador por aplicativo, tá? O texto inteiro, os textos da prova falavam sobre isso, tá? Inclusive, o primeiro texto falava de uma pessoa que trabalhava no Rappi, né? E explicava como que funcionava esse trabalho e por que que eles eram, né, daquela maneira. Tem um símbolo nazista ali, a gente tem que explicar de onde vem esse símbolo, entender esse símbolo, por exemplo? Não. Não. Não é não, Bia. Ele não é difícil. Ele se torna difícil porque a gente não tem a base dele. Então, muitas pessoas têm dificuldade por isso. Tanto que olha a resposta. Olha isso aqui, gente. Essa é a referência da resposta. A charge critica a exploração de trabalhadores por aplicativo. É só para você citar a crítica. Vai dar um pontinho, porque agora você tem que responder a outra coisa, que é como que os elementos visuais te levam a isso. Isso é percebido, ou seja, como é que eu sei que está falando sobre uma exploração de um trabalhador? Como é que eu sei sobre isso? Porque quando eu olho para a imagem, eu vejo a imagem de um trabalhador com cargas em sua bicicleta,
trabalhador com cargas em sua bicicleta, carregando o patrão, tá mesmo? Que tem dinheiro na cartola, tem dinheiro na cartola, tem dinheiro na cartola, sentado em numa carruagem com o símbolo de uma suástica, sim, tá mesmo, controlando o empregado com uma rédea, cobrando mais agilidade. O funcionário segue em silêncio, não está falando nada, não responde, suado, descalço, sugerindo exploração trabalhista. Não é a mesma coisa? Que não era simplesmente, meus amores, só citar o que está vendo? Só citar o que você está vendo. Só citar. É isso. Ou seja, você sabe, você entendeu o que é a crítica. E como é que você sabe que essa é a crítica? Porque você está vendo esses elementos, você juntou tudo e falou, pronto, é isso aqui. Isso é a prova do PISM. Do ano passado, essa é a questão do ano passado. Meu amor, de aplicativo e por aplicativo seria a mesma coisa. Biel, você ia saber fazer, tá? E por que você ia saber? Porque eu vou te mostrar para você ficar com menos peso na consciência. Porque toda a prova era sobre isso, né? A gente tem ali, ó, capitalismo sobre tração sanguínea. Emiliano Gulo, né, foi trabalhador no Rappi por 10 dias e ganhava tananã. Aí falava como que era esse trabalho de pessoas que eram escravizadas por aplicativo. O texto 2 falava sobre a mesma coisa, de uma pessoa que também trabalhava ali, ó, uberismo e a desumanização das relações trabalhistas, e falava sobre a questão do aplicativo. Então, você saberia dizer que era por aplicativo. Mas se você sumiu ali, ó, sumiu a informação na minha cabeça, você não perderia tantos pontos por isso, não, tá? Ok? Então é isso. Vocês vão saber como faz e vai lembrar da minha voz na cachola de vocês para seguir somente o que está ali, tá? É essa a base da prova, tá? É essa a base da prova. E agora eu trouxe para vocês, que eu sou muito gentil, muito legal, muito parça de vocês, literalmente, meus amores, o passo a passo de resolver as questões discursivas. Então, a primeira coisa a se fazer é de compreensão, é de interpretação de texto, é a primeira coisa que a gente faz, tá? Sempre começar pelo enunciado. Entendeu o enunciado? Volta para o texto, porque você vai ter que ler o texto sabendo o que se quer com aquele, né, enunciado. Por exemplo, o enunciado pergunta assim, qual que é a tese do texto? Você vai ler o texto pensando o quê? Eu tenho que saber o objetivo, tenho que saber o ponto de vista dele. Você está perguntando o objetivo? A mesma coisa. Você já vai ler esse texto sabendo exatamente o que buscar, tá? Você vai voltar no enunciado para você não perder essas informações, para ter certeza que está vendo direitinho. Vai sempre criar um rascunho e trazer sua resposta ali, tá? E depois, meus amores, outra coisa que é super importante para vocês, muito importante. O PISM é uma prova de vestibular, tá? Às vezes, a gente aprende na escola, de uma forma muito equivocada, que é o seguinte, chegou na prova, você não sabe uma resposta, você vai colocar tudo que está na sua cabeça. Não é assim. Escreve tudo que você sabe e mais, porque eles vão te dar mais pontos, porque eles vão ver que você arrasa. Não funciona assim no vestibular. Não, eu sinto muito dizer que não é assim que funciona. Por quê, meus amores? O vestibular, ele está ali para verificar uma única coisa. Se você é capaz de fornecer o que ele está pedindo. Então, se ele te pedir 2 e você coloca 5, ele não vai te falar assim, nossa, eu vou dar pontuação total porque, por exemplo, a Dani me trouxe 5 elementos. A Dani vai perder ponto. Todos os elementos podem estar certos, mas ela vai perder ponto. E por que ela vai perder ponto? Eles pediram 5? Pediu 2. Entrega só o que foi pedido, tá? Então, você colocou assim, cite 2 características que a autora fala do texto de pessoa X. É só para citar. Professora, mas vai ficar tão pobre minha resposta, gente. Vai ficar tão direta, tão pobre. Ai, mas será que o PISM é pobre assim? Confia, tá? É fácil mesmo. Então, mas eu vou dar uma explicada. Se não pediu para explicar, vai perder ponto, tá? Se pedir, cite e explique, aí sim, você vai citar e você vai explicar. Se pedir, retire do texto, aí você vai retirar do texto exatamente o que está lá e vai trazer aspas, tá? E vai trazer aspas. Porque você retirou algo que está no texto. Professora, e se eu retirar do texto? Pediu assim, explique. E aí a explicação está no texto. Eu fui lá e retirei exatamente como está no texto. Eu vou perder ponto? Vai.
Mas está no texto, professora. Você vai explicar com as suas próprias palavras. Você só vai retirar do texto se o anunciado pedir. Retire do texto, tá? E só vai justificar se pedir. Retire do texto e justifique. Também é muito comum eles pedirem, muito mesmo, para vocês explicarem algo com as próprias palavras, como aconteceu em 2 questões do ano passado, tá? Então, assim, pode argumentar? Não, amor, você vai entregar só o que te pedir. Só o que te pedir. Então, por exemplo, são questões de compreensão. Então, se pedir, por exemplo, ano passado caiu assim, ó. Cadê? Escreva com suas palavras um conceito para o termo uberização, sintetizando os elementos que constituem ali a entrevista de Ludmila Bilho. Não é o que você acha e o que você entende como uberização. A Ludmila Bilho trouxe no texto um termo para uberização. Você não vai retirar de lá. Você vai pegar aquilo que está no texto, escrever com suas próprias palavras o que você entendeu. Se você colocar qualquer coisa que venha de fora, você vai errar. Porque pediu de acordo com aquilo ali. Entende? Depois a questão 2. A entrevistada, no texto 1, Ludmila Bilho, recorre nas suas respostas à citação de autoridade. Explique qual que é o efeito discursivo, ou seja, qual que é o sentido que isso trouxe no texto desse emprego e transcreva um trecho em que isso ocorre. Então, você vai explicar o efeito de sentido. Por exemplo, ela trouxe ali um argumento de autoridade. E a gente viu que os tipos de argumento, né, estão no edital de vocês. Você vai explicar, ela trouxe um argumento de autoridade porque ela quis trazer X efeito. E você vai extrair, vai dar um pontinho, e você vai extrair do texto. Então, o que você vai fazer? Você vai, basicamente, trazer, cadê? As aspas com o trechinho que isso aparece. Simples assim. Simples assim, tá? Depois, uma das estratégias argumentativas da entrevistada no texto 1 é apresentar a consequência dos trabalhos gerenciados por aplicativos, né? Olha só, trabalhos por aplicativos. E aí embaixo tinha a charge. Vocês iam saber que se tratava de uma crítica por trabalhos por aplicativo. Produza um parágrafo explicando essa consequência. Pessoa, então, tem que produzir um parágrafo igual ao Enem? Não, amor. É uma resposta comum, tá? Uma resposta comum, sem pensar numa construção de parágrafo. Apresentando essa consequência, é a consequência que está na sua cabeça? Não. É a consequência que ela trouxe para a entrevistada. Ou seja, para ela. O que ela acha, uma consequência que ela trouxe, e você vai dizer se ela acha isso algo positivo ou algo negativo. Por exemplo, Ludmila Bilho vai trazer como consequência, né, do trabalho por aplicativos X coisa, de acordo com o texto, e ela acha isso algo negativo. Simples assim. A quarta questão era essa que eu fiz com vocês. A quarta questão era essa que eu fiz com vocês, e a quinta não está aqui para gente. Ou seja, vocês viram, meus amores, que é muito mais fácil do que parece? Que o grande segredo é entender a compreensão e só responder o que a prova pede? É isso. É basicamente isso. É somente isso, beleza? Então, novamente, a gente só vai entregar para a prova aquilo que ela pediu. Então, eu trouxe ainda mais, assim, uma chegadinha para vocês. Conte quantos comandos obrigatórios tem na pergunta. Então, se trouxe 2 coisas, pediu ali uma consequência, e se ela acha positivo e negativo, coloque as 2. Cuidado para vocês não, né, responderem uma coisa e perder a outra. Verifique se é de compreensão ou de interpretação. Sempre, meus amores, essa até perguntinha da Ana é importante. E se pedir apenas para citar e ver várias linhas? Não assusta, não assusta, tá? Geralmente o PISM não vai fazer isso, não. Por quê? Meus amores, sempre se atente ao tamanho da resposta. O PISM, quando ele estiver muito de bom humor, quando ele acordar e falar assim, gente, eu acordei hoje me sentindo adorável. Ele vai dar para vocês umas 3, 4 linhas. É pouca coisa, tá? Então, por isso que responda somente de forma objetiva o que foi pedido. Você não tem nem espaço para trazer mais coisa, tá? Então, assim, nunca passe. Juro, gente. Às vezes a gente olha e fala assim, não é possível que vai caber aqui. E cabe, tá? Então, assim, sempre se atente ao tamanho da resposta.
É importantíssimo. De vez em quando, vocês produzem, né, pequenos parágrafos de 5, 6 linhas, lá vocês não iam conseguir nunca colocar isso, tá? Quando for para retirar do texto, é só extrair do texto e não pode explicar? Não, só se pedir. E explique. Por exemplo, nessa questão que a gente viu, não pediu. Pediu apenas para você, né, explicar o efeito de sentido, ou seja, por que utilizou o argumento de autoridade, aí ela trouxe para reforçar a argumentação dela. Um trecho em que ocorre isso é 2 pontos e coloca ele ali. Se pedisse para explicar, aí sim você ia explicar, tá? Rasura, tira ponto? Não. Então não pode ir lá do texto? Pode. Amor, a gente vai sempre lembrar para a gente retomar o que está sendo pedido, tá? Você vai entregar para a prova o que te pedir. Por exemplo, se pedir para citar, você vai citar, ok? Se pedir para citar e explicar, você vai citar e você vai explicar. Se pedir para retirar do texto, você vai retirar do texto exatamente como está ali. Por isso que nós vamos colocar, beleza? E se pedir para você escrever algo com as próprias palavras, você vai ler, entender e escrever com as próprias palavras. Então, tudo vai depender de como está o nosso enunciado. Isso aqui que eu trouxe para vocês são as únicas formas das perguntas do PISM. Só vão cair assim. Só vão cair desse jeito aqui. Não vai cair nada que não seja isso aqui. Ok? Esse positivo e negativo é para trazer os dois? Nesse caso, está perguntando ali, ó, para a gente, ó. E explicando se para ela trata-se de algo positivo ou negativo. Ou seja, ela vai falar daquilo ali. Ela, lendo o texto dela, ela fala que esses trabalhos de aplicativo são bons ou ruins. Vocês nem leram o texto dela, mas pelo teor daquela charge, pelo teor da prova, vocês acham que ela fala que que esse trabalho é bom ou ruim? Perceberam como que é muito mais fácil do que parece? Sim? É isso. É isso. Ah, amores, importantíssimo, tá? Seguinte, não sei se vocês sabem como funciona a. Isso. Não, só falar, porque ele perguntou se ela acha ruim ou bom. Então, não pediu para explicar. Então, só coloca. E ela acha ruim. Negativo. Só. Só. Ok? Caso eu retire uma resposta do texto com as palavras iguais, perde ponto? Sim. Se o enunciado pedir para você explicar com as próprias palavras e você retirar do texto, você zera a questão. Você não apresentou o que eles pediram. Por isso que é importante a gente só seguir o enunciado. Porque a gente vê que são coisas bobas, são coisas fáceis, mas que a gente se embanana. É fácil de se embananar, tá? O que é comando obrigatório é, por exemplo, o que foi perguntado. Por exemplo, se perguntou assim, cite 2 características. Você vai citar 2. Você vai seguir somente aquilo ali que foi pedido para você. Por isso que prova boa é a prova rabiscada. A gente vai riscar tudo ali para a gente não coisar, tá? Repete que você respondeu a pergunta do Pedro. Eu não entendi. Peraí que eu vou ter que ver o que o Pedrinho perguntou. Peraí. Nesse caso, você dizer isso. É porque o Pedro perguntou o seguinte, meu amor. Nessa questão aqui, tá assim, ó. Uma das estratégias argumentativas da entrevistada no texto 1 é apresentar consequência dos trabalhadores por aplicativo. Produz um parágrafo, ou seja, uma resposta normal, tá? Não é para embalar na cabecinha de vocês, não. Um parágrafo, ali vocês vão ter uma linhas, né? É escrever uma resposta como qualquer outra, ok? Então, escreva ali uma resposta explicitando essa consequência apresentada. Ou seja, ela vai trazer uma consequência, você vai ler o texto e vai falar assim, ela traz como uma consequência disso, por exemplo, sei lá, que a pessoa é explorada e não tem direitos trabalhistas. Você vai escrever o que a autora traz no texto. Segundo Ludmila Bilho, uma das consequências do tipo de trabalho X é que as pessoas não têm direitos trabalhistas. E depois, você vai colocar assim, ó, e explicar, né, se ela acha isso algo positivo ou negativo. Isso para ela é positivo ou negativo? Negativo. O que ela considera negativo. Só citar. Entendido? Tem que soltar espaço de parágrafo nas respostas? Não, amor. Não tem, tá? E, Mores, para a gente explicitar esse nome de citar, amor? Uhum. Isso mesmo. E, meus amores, para a gente, né, partir para nossa saideira,
isso aqui é muito importante, tá? Que é a pontuação de vocês na prova, nas questões discursivas. Elas valem 5 pontos. 5, né, décimos, 5 décimos, meio ponto. É basicamente de gramática, tá? 1 ponto é de coesão e coerência, ou seja, é a organização da resposta de vocês, é o sentido, e 3,5 de conteúdo. Então, todas as perguntas de português e de literatura gente, é obrigatório trazer resposta completa. É obrigatório. Vamos supor que a Antonella não trouxe, ela já perdeu 1 ponto de cara. Professora, o que é uma resposta completa? É a resposta daquela tia de segunda série. Por exemplo, a autora acha isso positivo ou negativo? Você não vai responder assim, negativo. A autora Ludmila Bilho considera tal coisa negativo. Meus amores, 1 ponto. Professora, até nas questões de retirar do texto, não é só enfiar as aspas ali, pá, né? Não. Não, você vai colocar um exemplo de tal coisa, de acordo com o texto, aspas e ok? E vamos embora. Então, as questões objetivas, cada uma vale 1 ponto, e as questões discursivas, cada uma vale 5. E a divisão desses pontos é isso aqui, ok? Então, meus amores, trouxe mais uma questãozinha para vocês, tá? Para vocês verem, também de charge para exercitar, principalmente que tem muitas pessoas que têm dificuldade nisso. Então, até coloquei para vocês, né, o passo a passo de como resolver essa charge, que é muito parecida com a questão do ano passado. Trouxe outra para vocês também do PISM, para vocês verem que é uma questão recorrente e que é muito mais fácil quando a gente entende o que é para ser respondido. Fica muito mais fácil, tá, do que parece. E eu trouxe, inclusive, passo a passo para vocês pensarem essas respostas. E, meus amores, isso aqui é só um pouquinho. Eu queria ter mais tempo com vocês, mas infelizmente nós não temos. Eu espero que tenha ajudado muito vocês hoje, né? Pensar essa prova, tirar esse medo da prova do PISM. É só um pedacinho do que nós fazemos no nosso curso. Quem, né, faz parte dele, nossos alunos, eles sabem disso. Então, se sintam abraçados, né? Por isso, não é à toa, na verdade, né? Que nós somos o maior pré-PISM do Brasil. Nós temos mais de 400 alunos que foram aprovados. Nós falamos, né, que 20% da universidade de Juiz de Fora fez parte do nosso cursinho. Então, olha, nós temos 80% das vagas preenchidas. Eu acho que já chegou a 85% hoje, tá? Então, qualquer coisa, manda mensagem para o Matheus, por favor, né? Tem o linkzinho, as informações na descrição do grupo de vocês no WhatsApp, para vocês garantirem as matrículas, porque todos os anos a gente fica ali, né, com pessoas esperando, né, as vagas ociosas, às vezes não tem e fica de fora do nosso curso, ok? Então, meus amores, o que eu puder fazer por vocês, nós vamos fazer. Lembrando que, além das nossas aulas que são completas, nós também temos simulados, suporte no WhatsApp, nós temos tudo isso à disposição de vocês e 2 listas de exercícios todo mês, tá? Vocês também têm monitoria, mentoria, ou seja, o curso é extremamente completo, ok? Sim? Então, tirem aí o printzinho da nossa aula e postem a foto no Instagram de vocês, marcando o @mago do Pismo. Isso, Ti. Vocês vão marcar o Matheus para receber a lista de exercício, para vocês colocarem, inclusive, tudo em prática que nós falamos hoje. Quero lembrando lá, compreensão textual, é para citar, é para fazer isso, para vocês gabaritarem e para vocês verem o quanto isso foi importante para vocês hoje. Beleza, meus amores? Sim? Amores, vão mandar o material para vocês, tá? Então, assim, ele, né, não vai ficar comigo. Agora já vou, né, mandar para vocês. Qualquer coisa é só me falar, mas eu tenho certeza que vocês estão aí, ó, mais do que encaminhados. Certo? Sim? Então, meus amores, grande beijo para vocês. Até intensivo. Amor, o @mago do Pisme. Vou mostrar para vocês de novo. Ih, cadê? Aqui, ó. Isso, postem agora. Como finalizou nossa aula, tá bom? Beijo para vocês. Até o intensivo. Amores, no caso do PISM 3,